Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupānugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Chapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Bom, então primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatam Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shishrimadi Shlavakvedanta Narayana Goswami Maharaj. E a todos Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, todos Sri Dante Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres, do passado, presente e futuro, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila, capítulo 24, verso 183. Meus devotos, tendo satisfeito seus desejos servindo-me, não aceitam as 4 classes de salvação facilmente obtidas mediante tal serviço. Porque então deveriam aceitar quaisquer prazeres que somem com o passar do tempo. Ou seja, mesmo praticando Bhakti, você recebe o resultado, ou pelo menos a oportunidade, de alcançar o resultado, ou de aceitar, os benefícios, vamos dizer assim, de todos os demais processos. Como a gente já explicou várias vezes, Bhakti inclui tudo, Jnana, Karma, Yoga, etc, etc. Então, só que os devotos não se interessam pelo resultado de nenhum outro processo. Eles não se interessam por liberação, não se interessam por opulência material, não se interessam por mera erudição, porque tudo isso são prazeres que apenas somem com o passar do tempo. Então os devotos estão fixos na adoração do Senhor Supremo, e mesmo que o próprio Senhor Supremo venha até eles e os ofereça qualquer um desses benefícios, eles negarão, mesmo sendo uma ordem do próprio Senhor Supremo. Um verso do Bhagavatam, este 9.4.67. Verso 184. Neste mundo material, todas as entidades vivas estão perturbadas devido à sua posição vacilante. Entretanto, o devoto estabelece-se no serviço aos pés de lótus do Senhor, o amo dos sentidos. Tal pessoa deve ser tida como situada em perseverança e paciência. 185. A palavra cha é utilizada para dar ênfase e a palavra api
para aglutinação. Entenda-se que mesmo criaturas embotadas, como pássaros e iletrados, também podem situar-se em perseverança e ocupar-se no serviço devocional a Krishna. Então aqui tem uma conclusão muito interessante. Quando ele diz que até mesmo os animais, os seres iletrados, né, seres ignorantes, né, pessoas com pouquíssima educação, pouquíssima capacidade cognitiva, ainda assim eles podem, né, eles podem praticar serviço devocional, né, por Krishna, independente dessas limitações, que são limitações materiais, tá? Mas não se caracterizam como limitações devocionais. 186. Também utiliza-se a palavra Atma para indicar um tipo específico de inteligência, já que todas as entidades vivas têm, em geral, alguma inteligência, estão de certa forma incluídas. Ou seja, é para todos. Tá? Tem um verso do Bhagavatam que diz: Savai pumsam parodharmo jato bhaktira doksaji ahaitukya pratihata liyattama suprasidati. Esse processo de Bhakti ele é conhecido como Param Dharma, ou Dharma Suprema, suprema ocupação para todas as entidades vivas, não apenas para seres humanos. Os animais podem também praticar Bhakti. Agora, os animais já não podem praticar Jnana, não podem praticar Yoga, né? Não podem praticar várias outras coisas, mas Bhakti eles podem. 187. Todos têm algum tipo de inteligência, e aquele que utiliza a sua inteligência chama-se Atmarama. Existem duas categorias de Atmarama. Um é o acadêmico erudito e o filósofo, e o outro é o indivíduo inculto, iletrado e tolo. 188. Pela misericórdia de Krishna e pela associação com os devotos, intensificamos nossa atração pelo serviço devocional puro, no qual aplicamos melhor nossa inteligência. Por isso, largamos tudo para nos dedicarmos aos pés de lótus de Krishna e de seus devotos puros. 189. Um verso famoso do Gita, que diz: Aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhava shamam vita. Eu, Krishna, diz, sou a fonte que dá origem a tudo. Tudo emana de mim. Os sábios perfeitos, conhecedores disso, dedicam-se a meu serviço com amor e devoção. Bhagavad Gita 10.8. 190. As mulheres, os homens de quarta classe, as tribos incivilizadas e selvagens, os caçadores e muitos outros nascidos em famílias baixas, bem como os pássaros e as feras, podem ocupar-se no serviço da Suprema Personalidade de Deus, que age de maneira tão esplêndida, e trilhar o caminho dos devotos, recebendo também lições deles. Embora o oceano de ignorância seja imenso, eles, não obstante, conseguem atravessá-lo. Qual, então, a dificuldade reservada àqueles que são avançados em conhecimento védico? Então aqui é um verso do Bhagavatam, né, que o Senhor Brahma diz para Narada, né, e num contexto em que ele diz que apenas cantar as glórias do Senhor Vishnu, né, permite que qualquer pessoa, né, possa cruzar o oceano da ignorância, mesmo tendo um nascimento baixo, um nascimento inferior. Tá? E aqui ele deixa bem claro as mulheres, homens de quarta classe, tribos incivilizadas e selvagens, caçadores e muitos outros nascidos em famílias baixas, bem como os pássaros e as feras.
Então, todos eles têm uma capacidade intelectual menor, tá? Capacidade intelectual menor, devido ao nascimento deles. Mas isso não os exclui da prática devocional. Então, não é um verso de discriminação, é um verso de inclusão. Tá? É preciso ver as coisas pelo ângulo correto, né? Desligar um pouco a nossa patrulha, né? Militante, e não entender esses versos pelo olhar mundano, pelo olhar do revolucionário, né? Que defende a luta de classes, a luta entre as partes da sociedade, entre os seus antagonistas, mas sim como uma maneira de dizer que a prática de Bhakti ela é superior a tudo. Tá? Porque o que ele está aqui nas entrelinhas querendo dizer? Que as mulheres, os homens de quarta classe, que são Shudras, né? As tribos incivilizadas, que incluem homens e mulheres, né? Caçadores, que incluem homens e mulheres, e muitos outros nascidos em famílias baixas, que também incluem homens e mulheres, né? Podem se ocupar do serviço à Suprema Personalidade de Deus, mas eles não têm capacidade para executar os demais processos, como yoga, karma, jnana, etc. Eles não têm essa capacidade para os outros processos. Por quê? Porque a linguagem e o caminho dos outros processos é diferente. Exigem outras qualidades que eles não têm. Mas, para Bhakti, eles são qualificados. Então, para a relação com Deus, todos são qualificados. Não há nenhum tipo de discriminação. Todos. Até mesmo aqueles que não têm qualificação para os demais processos. Então, é um verso que não pode ser mal interpretado, né? Não podemos deixar que esse filtro da crítica socialista contamine a nossa visão sobre a nossa literatura, né? E assim tenhamos, de fato, a compreensão correta, né? Do que Krishna quer dizer e do que os Vaishnavas querem dizer, né? Quando eles citam, né? Mulheres, Shudras, tribais, selvagens, etc, etc. Tá? As pessoas não são iguais, os seres não são iguais, cada um tem uma qualificação de nascimento, cada um tem um talento, cada um tem uma limitação. Isso já vem do karma da pessoa. Tá? Você querer colocar todo mundo em pé de igualdade simplesmente porque isso parece e soa muito altruísta, muito bonito, né? Mas a realidade ela não é assim de fato. As pessoas não são iguais, não estão na mesma plataforma, não têm a mesma capacidade, né? E elas são assim classificadas de acordo com a posição que elas ocupam, de acordo com o próprio karma delas, de acordo com o que elas fizeram em vidas pregressas, né? Se atuaram mal, terão um nascimento futuro ruim. Se atuaram de maneira positiva, terão um nascimento futuro bom. Então, numa vida, você foi homem, na outra você pode ser mulher e vice-versa. Tá? Então, é importante ninguém trazer para o Vaishnavismo esse conflito de classes, conflito, né, de gênero, enfim, conflitos sociais, de status sociais, e ver a coisa pelo olhar imparcial de Deus. Todos são iguais perante a Deus. Essa é uma prova, né, desse verso. 191. Considerando todos esses pontos, quando alguém se ocupa no serviço aos pés de lótus de Krishna, Krishna lhe dá a inteligência mediante a qual ele pode gradualmente progredir rumo à perfeição no serviço ao Senhor. 192. Um verso também, que é esse que a gente leu, né? Tesham satata yuktanam vajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Bhagavad Gita 10:10. Aqueles que sempre se dedicam a mim e me adoram com amor, dou a eles a compreensão, ou dou-lhes, né, a compreensão mediante a qual eles podem vir a mim.
Um verso muito importante, todos também devem aprender e conhecer este verso. 193. Quem deseja elevar-se à plataforma do serviço devocional deve observar os 5 seguintes itens. Primeiro, associar-se com os devotos, Sadhu Sangha. Segundo, Krishna Seva, ocupar-se no serviço do Senhor Supremo, Senhor Krishna. Terceiro, ler o Srimad Bhagavatam. Quarto, cantar os santos nomes, Mahamantra Hare Krishna. E quinto, residir em Vrindavana ou em Mathura, ou nos locais sagrados, Navadvipa, Jagannatha Puri, etc. 194. Desperta seu amor latente por Krishna quem é inteligente e um pouco avançado num desses 5 itens. Então você tem que praticar esses 5 processos de maneira bastante ávida, de maneira correta, seguindo as regras, para que você possa ser bem sucedido. - 195. O poder desses 5 princípios é muito maravilhoso e difícil de conciliar. Mesmo sem ter fé neles, a pessoa que não comete ofensas pode experimentar o amor latente por Krishna, pelo simples fato de ter alguma ligação com eles. Ou seja, a prática de Bhakti ela é tão poderosa que mesmo a prática involuntária e inconsciente desses processos, dessas atividades, pode levar a pessoa a alcançar um resultado muito elevado, que é experimentar o amor por Krishna, se caso ela não tenha cometido nenhum tipo de ofensa. Ofensa aos santos nomes, ofensa a Krishna, ofensa aos Vaishnavas, etc. 196. Quem é liberal e inteligente de verdade pode avançar e tornar-se perfeito em serviço devocional, mesmo que tenha desejos materiais e sirva ao Senhor com alguma motivação. Então aqui está um verso muito importante que mostra a tamanha misericórdia do Senhor Supremo, que diz que mesmo aqueles que não têm total ainda desapego pelos desejos materiais, e tiverem um pouco de motivação no serviço deles, eles podem avançar dentro desse processo. Então sempre há uma chance para os mais caídos, sempre há uma chance para os menos favorecidos. Basta um pouquinho de motivação, um pouquinho de entusiasmo, e mesmo não estando apto a seguir todas as regras de conduta e de comportamento, ainda assim, o processo é tão poderoso, tão forte, que você continua avançando. E em breve, logo, logo, você vai se ver livre de todos esses obstáculos da sua vida espiritual, da sua vida material, e poderá assim praticar Bhakti plenamente. 197. Quer desejemos tudo ou não desejemos nada, quer desejemos fundir-nos na existência do Senhor, só seremos inteligentes se adorarmos o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, prestando-lhe transcendental serviço amoroso. 198. Bom, então o 198 diz assim: o serviço devocional é tão forte que quem se ocupa nele, pouco a pouco abandona todos os desejos materiais e fica completamente atraído aos pés de lótus, pelos pés de lótus de Krishna. A atração pelas qualidades transcendentais do Senhor provoca tudo isso. O único meio de você se livrar de todos os obstáculos materiais, desejos materiais, é praticando Bhakti, é se unindo ao Senhor Supremo através do serviço amoroso, praticando os diferentes processos de Bhakti. É a única forma de você controlar os seus sentidos, de você conseguir
desenvolver a sua inteligência, né, de você desenvolver a sua capacidade intelectual, também afetiva, né, emotiva, enfim, todos os aspectos da vida eles são, como se diz, sublimados, né, à sua capacidade máxima. 199. Sempre que é requisitado para satisfazer os desejos de alguém, Krishna indubitavelmente assim o faz. Mas não concede nada que, após ser desfrutado, faça com que essa pessoa insista em suplicar-lhe, tentando satisfazer desejos e mais desejos. Quando, mesmo com outros desejos, ela se ocupa a serviço do Senhor, Krishna a impele a abrigar-se em seus pés de lótus, onde ela esquecerá todos os outros desejos. Ou seja, muitas pessoas se aproximam de Krishna tentando satisfazer desejos materiais, mas o próprio contato com Krishna faz com que essas pessoas acabem abandonando o desejo por desejos materiais. É o desejo pelo desejo. Verso 200. Outro significado da palavra Atma é natureza característica de alguém. Quem goza de sua natureza específica chama-se Atmarama. Portanto, todas as entidades vivas, sejam elas móveis ou inertes, também chamam-se Atmaramas. 201. A natureza original de toda entidade viva é considerar-se serva eterna de Krishna. Contudo, sob a influência de Maya, ela pensa que é o corpo, de modo que sua consciência original fica coberta. (202) Nesse caso, usa-se a palavra cha no sentido de Eva. Pode-se usar a palavra api no sentido de agregação. Nesse caso, o verso seria Atmarama Eva. Isto é, mesmo todas as categorias de seres vivos adoram Krishna. Então, mais uma vez, faz uma referência à capacidade de todos os seres vivos também prestarem serviço devocional. Como isso é possível? De maneira consciente ou inconsciente também. Nós temos vários exemplos de animais que têm as suas consciências devocionais despertas e fazem esse serviço conscientemente. E também temos diversos exemplos de animais que simplesmente estão também servindo, mesmo que inconscientemente. 203. Entre as entidades vivas estão grandes personalidades, como os 4 Kumaras, bem como os touros de baixa classe, as árvores, as plantas, os pássaros e as feras. 204. Já é muito conhecido o valor do serviço devocional prestado por Vyasa, por Shuka e pelos 4 Kumaras. Agora ouve, enquanto explico, como é que entidades vivas inertes, como árvores e plantas, ocupam-se no serviço devocional ao Senhor. Serviço devocional do Senhor. 205. Todos são candidatos a receber a misericórdia de Krishna, incluindo Vyasadeva, os 4 Kumaras, Shukadeva Goswami, as criaturas de nascimento baixo, as árvores, as plantas e as feras. Pela misericórdia de Krishna, eles avançam e ocupam-se em seu serviço. (206) Hoje glorifica-se esta terra de Vrindavana. Teus pés de lótus tocaram a terra e a grama. Teus dedos tocaram as árvores e as trepadeiras, e teus olhares misericordiosos contemplaram os rios,
as colinas, os pássaros e os animais selvagens. Teus braços abraçaram as gopis, coisa que mesmo a deusa da fortuna deseja. Agora, tudo isso é glorificado. Isso é Krishna comentando para Balarama, no Srimad Bhagavatam. 207. Minha querida amiga, tanto Krishna quanto Balarama estão atravessando a floresta para conduzir suas vacas com seus amigos vaqueirinhos. Ambos carregam cordas com as quais, na hora de ordenhar, prendem as patas traseiras das vacas. Ao tocarem suas flautas, todas as entidades vivas móveis ficam atordoadas, e as entidades vivas inertes experimentam júbilo estático com essa doce música. Por certo que todas essas coisas são muito maravilhosas. Então vejam que por este verso do Srimad Bhagavatam, que foi escrito há 5.000 anos atrás, que amarrar as patas das vacas com uma corda, né, já fazia parte do processo. Né? Não é algo que faz-se nessa era moderna por algum tipo de violência contra as vacas ou exploração contra as vacas. Até o Senhor Supremo Krishna fazia isso com os Brajavasis. 208. Devido ao amor estático por Krishna, as plantas, as trepadeiras e as árvores ficaram repletas de frutas e flores. Deveras, por estarem tão carregadas, elas se curvavam. Esse profundo amor por Krishna inspirava-as tanto que constantemente vertiam torrentes de mel. Desse modo, as gopis viam toda a floresta de Vrindavana. 209. Os kiratas, os runas, os andras, os pulindas, os pukashas, os abiras, os chumbas, os dhyavanas e as raças kashas, e mesmo outras pessoas viciadas em atos pecaminosos, podem purificar-se ao aceitar o refúgio dos devotos do Senhor, pois Ele é o poder supremo. Tomo a liberdade de prestar-lhe minhas respeitosas reverências. 210. Já falei sobre as 13 categorias de significados. Agora existem outros 6. Combinados, eles perfazem 19. Então foram esses 6 que a gente acabou de falar agora, né? Prabhupada faz um resumo, então eu vou repeti-los. Número 1, os especuladores mentais. Número 2, aqueles ocupados em diferentes espécies de esforço. Número 3, aqueles que são pacientes e sóbrios. Número 4, aqueles que são inteligentes e acadêmicos eruditos. Número 5, aqueles que são inteligentes, mas iletrados e tolos. E número 6, aqueles que são conscientes de sua servidão eterna a Krishna. 211. Mahaprabhu diz: já expliquei 19 significados diferentes. Por favor, ouve agora outros significados. A palavra Atma também refere-se ao corpo e pode-se tomar isso de 4 maneiras. Quem está no conceito corpóreo adora seu próprio corpo como Brahman, mas tão logo entra em contato com os devotos, livra-se dessa ideia errada e ocupa-se no serviço devocional ao Senhor Krishna. Então, o interessante aqui que ele coloca que mesmo aqueles que estão identificados com o Brahman ainda estão numa plataforma corpórea, de certa forma, né? 213. Aqueles que trilham o caminho de grandes e santos yogis místicos adotam um processo de contorções yógicas e passam a fazer adoração a partir do abdômen, onde, segundo se diz, encontra-se o Brahman. Tais pessoas chamam-se Sharks, o que significa dizer que se encontram no conceito corpóreo grosseiro. Existem também os seguidores do Rishi Aruna. Seguindo esse caminho, eles observam as atividades das artérias. Desse modo, pouco a pouco, elevam-se ao coração, onde o Brahman sutil, Paramatma, está situado.
Eles então passam a adorá-lo. Ó Ananta ilimitado, melhores do que essas pessoas são os yogis místicos, que vos adoram desde o topo de suas cabeças, começando com o abdômen e seguindo através do coração. Eles alcançam o topo da cabeça e trespassam o Brahmarandra, o orifício no topo do crânio. Assim, os yogis alcançam a plataforma de perfeição e não entram novamente no ciclo de nascimentos e mortes. Então, é um verso que a gente já leu, né, em alguns, na aula de anteontem, mas aqui ele está expandindo, está dando mais informações, né, mais preciso. É um verso do Bhagavatam também, 10.87.18. 214. Aqueles que estão no conceito corpóreo ocupam-se principalmente em atividades frutivas. Aqueles que executam yagyas, né, que são cerimônias de fogo, e cerimônias ritualísticas, são também considerados como estando na mesma categoria. Contudo, tão logo entram em contato com um devoto puro, todos eles abandonam suas atividades fruitivas e ocupam-se inteiramente no serviço do Senhor. Então não importa de onde você vem, qual é o seu passado, se você entrar em contato com alguma coisa relacionada a Bhakti, você já está com o seu futuro garantido, né? A sua purificação, a sua perfeição estão garantidas. Verso 215. Acabamos de dar início à realização dessa atividade frutiva, um fogo de sacrifício, mas, devido às tantas imperfeições de nossa ação, não sabemos o que isso acarretará. Nossos corpos ficaram negros da fumaça, mas o que de fato nos agrada é o néctar dos pés de lótus de Govinda, a personalidade de Deus, néctar este por ti distribuído. Esse foi um verso falado pelos sábios, né? Encabeçado por Shaunakarishi, lá em Naimisharanya, na floresta, onde Sutta Goswami falou o Bhagavatam para eles. Né? 216. Os tapasvis, aqueles que na busca de elevarem-se aos sistemas planetários superiores, praticam rigorosas austeridades e penitências, também estão na mesma categoria. Ao entrarem em contato com um devoto, tais pessoas abandonam todas essas práticas e ocupam-se a serviço do Senhor Krishna. 217. O gosto pelo serviço amoroso é como a água do rio Ganges, que flui dos pés do Senhor Krishna. A cada dia este sabor diminui os resultados das atividades pecaminosas acumuladas ao longo de muitos nascimentos por aqueles que praticam austeridades. 218. Enquanto trabalhar sob o conceito corpóreo, a pessoa será obrigada a satisfazer quantidades e mais quantidades de desejos materiais. Portanto, chama-se a de Atmarama. Quando a misericórdia de Krishna favorece semelhante Atmarama, ele abandona sua suposta autossatisfação e ocupa-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. 219. É um verso que Dhruva Maharaj diz, enquanto recebia as bênçãos de Narayana. Ó meu Senhor, como buscava uma posição material opulenta, pratiquei muitas classes de penitências e austeridades rigorosas. Agora que vos obtive, vós que sois tão difícil de ser alcançado pelos grandes semideuses, pelas pessoas santas e pelos reis. Enquanto procurava um caco de vidro, encontrei a joia mais preciosa. Por isso, de tão satisfeito que estou, não desejo pedir-vos nenhuma bênção. Então, um exemplo aqui dado de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, para ser bem breve,
O pai dele era o rei, ele desejava ter uma relação com o pai dele, mas a sua madrasta não permitia que ele tivesse uma relação próxima com o pai e que ele não fosse o sucessor também, né, do trono. Então Dhruva decide ir para a floresta, fazer austeridades para conseguir, né, ter essa relação com o pai, né, ou seja, para fins materiais, né. Só que ele acaba tendo a visão do Senhor Supremo, pela misericórdia de Narada Muni, e assim ele depois perde o desejo, né, por satisfação material e simplesmente se torna um devoto, né, devido àquele contato que ele teve com o Senhor Narayana. 220. Além dos outros 19 significados, esse significado Atmarama, que inclui a definição daqueles que trabalham sobre o conceito corpóreo, forma ao todo 4 significados e eleva o total de 23 a 23 significados, ou seja, de 19 mais 4, 23. Houve agora, então, outros 3 significados, que vêm muito a calhar. Então, Mahaprabhu vai dar mais 3 significados da palavra Atmarama, 221. Como mencionei antes, utiliza-se a palavra cha para significar agregado. De acordo com esse significado, todos os Atmaramas e Munis ocupam-se no serviço de Krishna. Além de agregado, há outro significado da palavra cha. 222. A palavra Nigranta é utilizada como adjetivo e utiliza-se api no sentido de certeza. Por exemplo, Ramascha Krishnascha quer dizer que tanto Rama quanto Krishna gostam de caminhar na floresta. É um significado no português que seria do tanto quanto. 223. A palavra cha também significa anvachaye, ou seja, apresentar uma coisa secundária que se deve fazer ao mesmo tempo. É este o processo de se compreender a palavra anvachaye. Um exemplo é: ó brahmachari, sai em busca de donativos e ao mesmo tempo recolhe as vacas. Ou seja, é você realizar 2 tarefas ao mesmo tempo, né? Ou no percurso, no decorrer de uma, você realiza outra. Não que as 2 sejam, né, ao mesmo tempo, mas é no mesmo movimento, né, de ação. 224. Pessoas santas que sempre meditam em Krishna ocupam-se no serviço devocional ao Senhor. Os Atmaramas também prestam serviço ao Senhor. Este é o significado indireto. 225. Também utiliza-se a palavra cha para indicar a certeza de que só as pessoas santas ocupam-se em prestar serviço devocional a Krishna. Na combinação Atmarama Api, utiliza-se Api no sentido de censura. 226. A palavra Nigranta é aplicada como um adjetivo que modifica Muni e Atmarama. Outro significado, que vou te revelar agora, indica a associação com um devoto. Agora explicarei como é que, através da associação com os devotos, mesmo um Nirgranta pode converter-se em devoto. 227. A palavra Nirgranta, quando combinada com Api, utilizada no sentido de certeza, indica a pessoa que tem a profissão de caçador ou que é muito pobre. No entanto, ao associar-se com um grande santo como Narada, tal pessoa ocupa-se no serviço devocional ao Senhor Supremo. Então, Nirgranta significa uma pessoa iletrada.
né, que não tem acesso aos livros. Granta significa livro. 228. As palavras Krishnaramascha referem-se àquele que sente prazer em pensar em Krishna. Mesmo que seja um caçador, tal pessoa é adorável e é o melhor dos devotos. 229. Contarei agora a história do caçador, que por ter se associado com tão elevada personalidade como Narada Muni, tornou-se um grande devoto. Pode-se compreender, a partir dessa história, o grande valor da associação com os devotos puros. Certa vez, o grande santo Narada, após visitar o Senhor Narayana em Vaikunta, foi banhar-se em Prayaga, na confluência de 3 rios, o Ganges, o Yamuna e o Saraswati. Narada Muni avistou um veado deitado no caminho da floresta, trespassado por uma flecha. Tinha as patas quebradas e contorcia-se, padecendo dores lancinantes. 232. Mais na frente, Narada Muni viu um javali perfurado por uma flecha, com as patas também quebradas. Ele contorcia-se de dor. 233. Ao ir mais adiante, encontrou um coelho sofrendo da mesma maneira. Narada Muni ficou com o coração profundamente condoído de ver as entidades vivas sofrerem tanto. 234. Continuando sua jornada, Narada Muni viu um caçador atrás de uma árvore, com flechas na mão e pronto para matar outros animais. O corpo do caçador era escuro. Tinha olhos avermelhados e aspecto selvagem. Era como se Dhyamaraja, o superintendente da morte, estivesse ali, com arcos e flechas nas mãos. 236. Logo que Narada Muni saiu da trilha da floresta e foi em direção ao caçador, todos os animais viram-no e fugiram. 237. Ao ver os animais fugirem, o caçador quis repreender Narada, lançando-lhes imprecações, mas, devido à presença de Narada, não conseguiu pronunciar nenhum impropério. Ou seja, o caçador, ele começou a tentar, ameaçar Narada Muni, mas devido à forte presença do santo, o caçador não conseguia pronunciar nenhuma palavra negativa em relação a Narada Muni. Verso 238. O caçador disse a Narada Muni: Ó Goswami, ó grande santo, por que deixaste a senda geral da floresta para vir até onde eu estou? Bastou ver-te para que todos os animais que eu caçava fugissem. 239. Narada Muni replicou: Saindo da trilha, vim a ti para tirar uma dúvida que está em minha mente. 240. Eu queria saber se todos os javalis e os outros animais que estão semi-mortos pertencem a ti. O caçador então replicou: Sim, o que dizes é verdade. 241. Narada Muni então perguntou: Por que não mataste os animais logo de uma vez? Por que deixaste-os moribundos, trespassando-lhes os corpos com tuas flechas? 242. O caçador respondeu: Meu caro santo, meu nome é Mrigari, o inimigo dos animais. Meu pai ensinou-me a matá-los dessa maneira. 243. Ao ver os animais semi-mortos sofrer, eu sinto muito prazer. 244. Narada Muni disse então ao caçador: Tenho algo para te pedir. E o caçador replicou:
podes pegar quaisquer animais ou qualquer outra coisa que quiseres. 245. Se for do teu agrado, tenho muitas peles. Dar-te-ei ou uma pele de veado ou uma pele de tigre. 246. E Narada Muni disse: não quero nenhuma das peles, só te peço uma coisa em caridade. 247. Peço-te que de hoje em diante mates os animais completamente, em vez de os deixares semi-mortos. 248. O caçador retrucou: ilustre cavalheiros, que me pedes? Que vês de errado no fato de os animais ficarem aí, estirados no chão moribundos? Poderias, por favor, explicar-me isso? 249. Narada Muni então redarguiu: se deixas os animais moribundos, causas a eles uma dor propositadamente. Portanto, terás que sofrer a represália. 250. Narada Muni prosseguiu: meu querido caçador, tua ocupação é matar animais. Esta é uma pequena ofensa de tua parte. Mas quando deliberadamente causas a eles dor desnecessária, deixando-os moribundos, cometes pecados muito grandes. Ou seja, aqui no comentário, o Srila Prabhupada ele explica isso. Então eu vou ler o comentário para vocês ouvirem do próprio Srila Prabhupada como funcionam essas regras. Porque Narada Muni, é claro que ele não queria que os animais fossem mortos, mas o ponto dele não foi que o caçador deixasse de matar animais, mas simplesmente que ele os matasse de uma vez, para que eles não sofressem. Assim, o caçador ele tem uma reação kármica muito menor. Se ele apenas os mata para a sobrevivência, ele não sofre, tanto quanto ele fazendo esse tipo de tortura com os animais. Isso sim causa uma reação pecaminosa muito, muito maior. Então, o Srila Prabhupada ele diz: esta é outra boa instrução aos matadores de animais. Na sociedade humana sempre existem matadores de animais e comedores de animais, pois pessoas menos civilizadas têm o costume de comer carne. A civilização védica aconselha que os comedores de carne matem os animais para a deusa Kali ou para algum semideus semelhante. O objetivo desta orientação é que não se cause dor desnecessariamente ao animal, como acontece nos matadouros. No sacrifício Balidana a um semideus, recomenda-se cortar a garganta do animal com uma lâmina bem afiada. Isto deve ser realizado em noite de lua nova e deve-se impedir que alguém ouça o ulular que o animal emite na hora de ser trucidado. Existem ainda muitas outras restrições. Permite-se o abate apenas uma vez por mês, e o matador do animal tem que sofrer dores semelhantes em sua próxima vida. Ou seja, não é de graça. Não é de maneira religiosa ou ritualística que, no momento atual, os ditos homens civilizados sacrificam animais a uma deidade. Eles, sem qualquer pudor, matam diariamente milhares de animais sem nenhum outro propósito, além da satisfação da língua. Por esse motivo, o mundo inteiro sofre de tantas maneiras. Os políticos declaram guerra à toa e, de acordo com as estritas leis da natureza material, ocorrem massacres entre as nações. Então, aqui claramente Prabhupada ele se refere às guerras como sendo uma reação direta à matança dos animais, especialmente das vacas. Então, enquanto houverem matadouros de vacas, haverá discórdia entre a humanidade. Isso é uma reação, como se diz, que não pode ser impedida, que ela vai acontecer
irremediavelmente, né? Inevitavelmente, é inevitável. Então ele cita um verso que diz, do Gita: a alma espiritual confundida sob a influência dos 3 modos da natureza material pensa que ela é quem executa as atividades que na realidade são levadas a efeito pela própria natureza. As leis da natureza são muito estritas. Ninguém deve pensar que tem a liberdade de matar os animais e não sofrer as consequências. Quem faz isso não tem nenhuma segurança. Nesta passagem, Narada Muni diz que matar animais é uma ofensa, especialmente quando se lhes dá dor desnecessária. Aconselha-se que os comedores de carne e os matadores de animais não adquiram carne no matadouro. Eles podem adorar Kali uma vez por mês, matar algum animal de pouca importância e comê-lo. Mesmo quem segue este método ainda assim é um ofensor. Então, vejam bem, isso é uma visão realista das coisas. Não é simplesmente dizer, né, não comam animais e fica tudo por isso. Não. Os Vedas, eles instruem claramente: não devemos nos alimentar de animais, devemos apenas utilizar grãos, frutos, laticínio, etc. Né? Mas, sabendo que a natureza humana pede o consumo da carne devido ao modo da ignorância, né, automaticamente, o que os Vedas dizem? Tudo bem, já sabendo que haverão pessoas que vão comer carne de qualquer maneira, independente dos conselhos dos Vedas, vamos então dizer para eles a melhor maneira de comer. Então, os Vedas dizem: quer comer carne? Ótimo, siga este ritual, não coma as vacas, coma qualquer outro animal menos as vacas, né, e assim as reações são menores. Então é uma questão prática, meramente prática. Né? Então o verso 251. Narada Muni então continuou: os animais, por ti mortos e a quem causaste dor desnecessária, todos eles, sem exceção, matar-te-ão seguidamente em tua próxima vida e vida após vida. Esta é uma afirmação feita por Narada. Não tem como escapar do seu karma. 252. Dessa maneira, associando-se com o grande sábio Narada Muni, o caçador ficou um pouco convencido de sua atividade pecaminosa. Portanto, ele sentiu medo, receando as suas ofensas. 253. Então o caçador reconheceu que estava envolvido em atividades pecaminosas e disse: desde a minha infância ensinaram-me a fazer isso. Agora me pergunto como posso livrar-me dessa quantidade ilimitada de atividades pecaminosas. Então ele caiu em si, devido à associação, né, com um homem santo da mais alta classe, Narada Muni. Narada Muni deu uma misericórdia para ele, deu uma shakti no coração dele, né, para que ele pudesse transformar a sua mentalidade. Né. 254. O caçador então lhe continua dizendo: meu caro Senhor, por favor, dize-me como posso aliviar-me das reações de minha vida pecaminosa. Agora, rendendo-me completamente a Ti, caio a Teus pés de lótus. Por favor, liberta-me das reações pecaminosas. Então veja que aqui a relação de Imbrigari, né, do caçador com Narada Muni, não é baseado em devoção ao Senhor Supremo. É simplesmente o medo do inferno, o medo da punição, o medo das reações pecaminosas. Meramente isso. Só que Narada automaticamente vai utilizar essa oportunidade para inspirar devoção pelo Senhor Supremo no coração desse ser que é praticamente um demônio. Né? 255. Então, Narada Muni então garantiu ao caçador: se atentares para as minhas instruções, descobrirei o meio pelo qual
podes libertar-te. 256. Então o caçador disse: meu caro senhor, farei tudo o que disseres. Narada Muni então ordenou-lhe imediatamente: antes de mais nada, quebra teu arco, então te direi o que deves fazer. Então aqui já há um processo formal de iniciação, né? Narada Muni coloca uma condição para instruir. Se Mrigari aceita essa condição, então ele se torna oficialmente o discípulo de Narada Muni. 257. O caçador replicou: se eu quebrar meu arco, como me manterei? Narada Muni então disse: não te preocupes, todos os dias eu suprirei toda a tua alimentação. 258. Recebendo essa garantia do grande sábio Narada Muni, o caçador quebrou seu arco e caiu aos pés de lótus do santo, rendendo-se por completo. Depois disso, Narada Muni ergueu-o com sua mão e deu-lhe instruções para seu avanço espiritual. 259. Em seguida, Narada Muni aconselhou o caçador: volta para casa e distribui toda a tua riqueza para os brahmanas puros, conhecedores da verdade absoluta. Após distribuíres toda a tua riqueza aos brahmanas, tanto tu quanto tua esposa deveis deixar o lar, levando apenas a roupa do corpo. Ou seja, Narada Muni sabia que tudo que Mrigari possuía estava contaminado porque não havia sido por meios, meios lícitos, né? Então ele fez com que ele abandonasse tudo que ele tinha, só saísse com a roupa do corpo, deixasse para trás tudo para que ele pudesse recomeçar assim uma nova vida. 260. Narada Muni disse: deixa teu lar e vai para o rio. Lá deves construir uma pequena cabana, e de frente da cabana deves cultivar uma planta de tulasi, numa plataforma elevada. Então Narada Muni agora ensina o Mrigari a como adorar Tulasi Devi, que é a deusa da devoção, a deusa de Bhakti. Ou seja, para que Bhakti já comece a entrar no coração dele através da adoração de Tulasi. Após plantar a árvore de Tulasi em frente à sua casa, deve circumambular esta planta de Tulasi diariamente, servi-la dando-lhe água e outras coisas, e sempre cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, Narada Muni também deu o Mahamantra Hare Krishna. 262. Narada Muni continuou: enviarei todos os dias alimento suficiente para vocês dois. Podeis comer tanta comida quanto quiserdes. Então Narada Muni fará o quê? Ele vai dar inspiração no coração dos moradores locais para irem até lá e doarem alimento. Não é o próprio Narada Muni que vai doar alimento, né? 263. Então o sábio Narada Muni recuperou a consciência dos 3 animais que estavam semi-mortos. Na verdade, os animais levantaram-se e saíram correndo. Então Narada fez um milagre, né? Ele trouxe de novo a vida e a saúde, né, os animais que estavam ali já moribundos. 264. Ao ver os animais moribundos fugirem, o caçador ficou visivelmente admirado. Então prestou suas respeitosas reverências ao sábio Narada e voltou para casa. Narada também faz o quê? Ele dá ali um exemplo, né? Ele aproveita a oportunidade para demonstrar os seus poderes místicos, para que isso também traga fé, né, para o Mrigari. Veja que de fato Narada não é um enganador, mas ele é capaz de fazer milagres, né? E isso aumenta a fé. 265. Depois de tudo isso, Narada Muni partiu rumo a seu destino.
Após voltar para casa, o caçador seguiu exatamente as instruções de Narada, que era agora o seu mestre espiritual. 266. Por toda a aldeia espalhou-se a notícia de que o caçador tornara-se um Vaishnava. Na verdade, todos os aldeões trouxeram donativos e presentearam-nos ao Vaishnava, que anteriormente fora um caçador. Então, os Vaishnavas, eles são sempre o que? Admiráveis, independente do seu passado. Quando você vai julgar um Vaishnava, você não olha para o passado dele, você olha para quem ele se tornou. Você não julga o passado dele, você julga o quê? O presente, as realizações, as conquistas dele. Né? E qualquer Vaishnava, não importa o nível em que ele esteja, ele merece respeito. Né? E os outros moradores, até como uma forma de incentivo, né, e de alívio, né, fizeram questão de ajudar, né, e de manter Mrigari enquanto ele fazia o bhajana dele, né, mesmo com a sua esposa, né, não era um renunciado completo, mas ainda assim todos ficaram muito felizes, né, com aquela atitude que ele tomou e fizeram questão, né, de ajudá-lo para que ele não precisasse mais matar nenhum animal e simplesmente dedicar a sua vida a fazer o bhajana. Bom, vamos então continuar essa história amanhã, na nossa próxima aula. Ok? Uma boa noite a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.